Hoje no JU primeira edição, IPTU deve ser reajustado em 4,5%. Domingo é dia de prova do Enem. Pesquisa sobre transporte coletivo revela insatisfação de passageiros e ainda a oportunidade de bolsa de estudos para Nova York e Xangai. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. Ainda estão à espera dos trabalhadores cerca de 1 bilhão e 360 milhões referentes ao abono salarial PIS/PASEP de 2016. Segundo o Ministério do Trabalho, 1 milhão e 850 mil brasileiros com direito ao benefício ainda não sacaram na Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. O prazo termina no dia 28 de dezembro. Inicialmente, o saque terminaria em 29 de julho, mas foi prorrogado por uma decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. No ano que vem, a Prefeitura de Lajeado vai reajustar o valor cobrado pelo Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. O reajuste tem como parâmetro a inflação oficial de outubro de 2017 a setembro de 2018, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do IBGE. A Prefeitura de Lajeado encaminhou um projeto de lei à Câmara de Vereadores propondo o reajuste do IPTU. O projeto trata apenas de reposição de inflação, definido em 4,5%, sem conter aumento real de imposto. Tudo deve valer a partir de 1º de janeiro de 2019. Isso acontece todos os anos, é praxe na administração pública, então no último trimestre o Poder Executivo encaminha esse reajuste. Tá? O que é importante deixar claro para o contribuinte que está em casa? O reajuste, na verdade, não tem aumento real de imposto. Ele repõe a inflação dos últimos 12 meses, tá? O IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do país, fechou em 4,53%. Então, nós arredondamos para baixo, os 4,5% ele repõe a inflação dos últimos 12 meses. Então, por si só, assim, se a gente for matematicamente calcular, repõe a inflação, mas não tem a reajuste real. Os contribuintes que optarem em pagar o valor em cota única ganham um desconto de 15%. O vencimento está previsto para 22 de fevereiro. Além com 15% de desconto até o dia 22 de fevereiro, 22 de março, 7,5% de desconto. 22 de abril, daí é cota única sem desconto, né? Paga em uma única vez. E a partir de maio, daí sim pode parcelar em até 8 vezes, daí com as devidas correções conforme o Código Tributário. Uma característica de Lajeado, tá? Como o desconto realmente é considerável, os 15%, é bastante atrativo, né? As pessoas normalmente optam pelo pagamento em cota única com o desconto máximo. Então, hoje, a princípio, neste ano, nós fechamos mais ou menos 60% dos contribuintes optaram pelo pagamento lá no mês de fevereiro com o desconto máximo. E a tendência é que se repita isso. Grande parte da população lajadense opta por fazer o uso, vamos dizer, ter o benefício de desconto e fazer o pagamento antecipado. Os carnês para o pagamento vão ser enviados pelo correio a partir da segunda quinzena de janeiro. Então as pessoas devem receber aí no final do mês de janeiro, início do mês de fevereiro, com prazo então para que consigam pagar até o dia 22 de fevereiro com cota única. Também vai estar disponível a partir do final do mês de janeiro no site oficial da Prefeitura. Então tem a opção tanto de receber em casa, como se alguém daqui a pouco vai viajar, não pode esperar, pode retirar diretamente no site do município. Segundo o secretário da Fazenda, a expectativa para o ano que vem é arrecadar cerca de 30 milhões de reais em tributos municipais, valor que já tem destino certo. Hoje, os tributos municipais têm uma determinação da lei orgânica, tá? Então 30% da arrecadação vai obrigatoriamente para a educação, 15% para a saúde e o restante vai para as demais áreas, né? Hoje a gente tem uma característica, cerca de 70% do orçamento municipal, de todo o orçamento do município vai para a educação, saúde e obras, né? Então são setores prioritários e a atual administração vem trabalhando justamente para destinar os recursos para essas áreas essenciais para a comunidade lajadense. Em razão dos feriados de Dia da Reforma, amanhã e finados na sexta-feira, as repartições públicas municipais mudam o horário de atendimento nesses dias. Na quarta-feira, não vão abrir as prefeituras de Arroio do Meio, Estrela, Cruzeiro do Sul, Lajeado, Imigrante, Westfália, Santa Clara do Sul, Marques de Souza, Teutônia, Paverama e Roca Salles. As demais vão ter atendimento normal. Já no dia 2, feriado nacional, todas as repartições públicas municipais, estaduais e federais vão estar fechadas.
Em razão de atualização do sistema de emissão de nota fiscal de serviços eletrônica da Prefeitura de Lajeado, realizado na semana passada, os contribuintes que emitem nota no site do município podem ter a necessidade de fazer ajustes nos computadores para a correta emissão do documento. A Prefeitura disponibilizou um manual no site lajeado.rs.gov.br. E agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol continua predominando no vale e eleva as temperaturas. As máximas nessa tarde superam os 31 graus, conferindo sensação de calor e abafamento. Amanhã, uma frente fria atua sobre o estado, que garante um dia com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento. Não se descartam pancadas fortes e temporais localizados. Mesmo assim, intervalos de melhoria também podem ocorrer. Veja as temperaturas para amanhã na região. Domingo é dia da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Para falar um pouco sobre o assunto e também algumas dicas para essa prova, recebo o Leonardo da Rosa, que é coordenador do Vestivates aqui da Univates e também tutor nesse programa. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Tudo bem? Leonardo, primeiro, a prova está se aproximando, está um pouquinho em cima já, né? Mas o que a gente pode deixar como dicas, né? Para quem está se preparando e vai fazer a prova no domingo, a primeira prova. Exatamente. Lembrando que o Enem são 2 domingos seguidos, né? A gente tem uma prova nesse próximo domingo que envolve redação, linguagens e ciências humanas. Então, são essas áreas. Então, é importante para o aluno que vai fazer essa primeira prova ele ter cuidado com essas matérias. Principalmente a redação, que é uma prova que decide o candidato a acessar o ensino superior, né? E, obviamente, a prova de linguagem e a prova de ciências humanas, o aluno tem que tomar muito cuidado com a leitura dos textos. É uma prova que tem bastante texto. Eu sempre dou a dica do aluno ler sempre o comando da questão antes de voltar para o texto, né? Então, é uma prova cansativa, né? O aluno muitas vezes tem ansiedade, né? Não está preparado com aquele modelo. Então, uma dica também, faltando pouco tempo, é pegar os assuntos que mais caíram nos últimos anos e como é que o aluno tem acesso a isso. Se ele digitar no Google, ele vai ter acesso com os assuntos que mais caem. A gente do Vestivates também, no nosso site, a gente tem publicado ali no nosso site vestivates.com.br, na última aula que a gente fez sábado. A gente fez também os conteúdos que mais caem, os alunos podem acessar. Então, ter acesso a esses conteúdos que mais caem, focar nesses assuntos, dar uma revisada e no dia da prova ter muita tranquilidade na leitura dos textos e, obviamente, na redação do Enem, fazer uma boa redação. E dicas para a redação, assuntos que podem cair, como ele pode estar se preparando nesse sentido? Essa é a pergunta que eu acho que o professor de redação mais recebe. Eu dou aula de redação no cursinho, então, Léo, que tema vai cair? A resposta, eu não sei que tema vai cair. Claro que tem temas que tendem a cair um pouco mais. O Enem, nos últimos anos, ele tem restringido o comando da redação, que é o tema necessariamente dito, a um certo grupo, uma minoria que, por exemplo, sofre um determinado tipo de preconceito. Isso é algo que a gente tem visto nos últimos anos. Então, o que eu falei para os alunos? Talvez uma questão de homofobia, talvez uma questão de indígenas, né? Talvez uma questão de obesidade infantil na escola. Então, assim, temas mais específicos, não temas amplos, como, por exemplo, a saúde no Brasil. Então, assim, o tema da redação é sempre difícil. O que eu digo para os alunos? Antes de pensar em perder tempo procurando o tema, você tem que procurar perder esse tempo entendendo como se faz uma redação Enem. E ler a cartilha do participante da redação Enem é extremamente importante. Então, um aluno que não leu a cartilha, que é disposta pelo INEP, né? Então é só colocar no Google também, cartilha redação Enem, tem de 2018, 2017, 2016, 2013. Faça essa leitura porque lá diz o que precisa ser feito, o que não pode ser feito, o que zera a redação do Enem. Redações nota 1000, como exemplo, o aluno tem que se basear em redações nota 1000, então recomendo fortemente a cartilha e os temas a gente sempre vai ficar na dúvida que vai cair. Bacana. E falando também sobre outra coisa que acaba afetando no dia da prova, o nervosismo muitas vezes, porque o aluno sabe o peso da responsabilidade, muitos alunos saindo, a maioria saindo do ensino médio e fazendo a prova, ou seja, são mais novos também, e esse peso, essa pressão, como lidar com isso? É sempre difícil, né, Marcos, assim, lidar com ansiedade, principalmente o aluno que está começando a fazer esse processo. Sempre que eu recomendo para os alunos, faça simulados ao longo do ano, para que essa tensão, o aluno vá se acostumando, né, de fato com essa prova. Claro, a gente está com pouco tempo, o que eu recomendo? Assim, chegar no dia com tranquilidade, né, lembrando que os portões fecham a 1h da tarde, então não chega em cima do horário, chega um pouco antes, tranquiliza, entra na prova um pouquinho antes, lembrando que a prova inicia 1h30, o aluno tem 30 minutos na sala, que vai ter que ficar esperando, então respira com calma, né, lê os comandos da redação antes de ler os textos.
Lembrando que a gente tem 90 questões. O Enem adota um sistema chamado Teoria de Resposta ao Item, o TRI. O que é isso? Ele favorece o aluno que faz as questões mais fáceis e, por exemplo, porque tem alunos que fazem questões difíceis e erram as fáceis. Então, ele tem que ter uma coerência de acertos. Então, primeiro acerta as fáceis. E como é que você vê uma questão fácil? Em geral, questão fácil para o aluno. Então, tu não precisa fazer a prova por ordem. Seleciona as questões mais fáceis para o aluno antes, depois faz as mais difíceis. Faz a redação antes, de preferência, para não dar a questão do branco na redação. Porque o aluno vai para as questões, está fazendo a prova e tem que fazer uma redação ainda. Então, faz primeiro a redação, depois vai para as questões. Uma série de dicas que a gente pode dar, sim. Que a redação acaba desgastando um pouquinho mais. Com certeza, o aluno chega mais fresco para a prova, já mata a redação de início e depois tem todo o tempo de prova. Lembrando que são 5 horas e meia no primeiro dia. No outro domingo, dia 11, são 5 horas. Então, o aluno tem tempo, claro, com 90 questões é um pouco difícil também manejar esse tempo, mas ter muita tranquilidade, ter calma, saber que não tem o que fazer, a prova está ali. São 90 questões, muita tranquilidade, leitura do comando antes, selecionar o que fazer antes e depois, fazer a redação de preferência antes, fazer uma boa redação. É extremamente importante, o aluno que quer acessar o ensino superior, ele tem que fazer uma boa redação. E gêneros também. Acontece dele ter que, ele acaba tendo que estudar mais No caso, não. O Enem pede uma prova dissertativa argumentativa. O que é isso? Ele tem que falar sobre o tema que é dado e argumentar com a opinião dele, com uma tese clara, com argumentos fortes. É muito importante, porque eu recomendo fazer a leitura, porque lá diz, na introdução tu tem que apresentar o tema da redação, apresentar uma tese clara, no desenvolvimento tu tem que apresentar 2 argumentos, que eu recomendo para os alunos fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, colocar estratégias argumentativas, que é trazer coisas de fora para o texto, não só ficar no senso comum, tem que trazer conteúdo, mostrar que ele sabe para o corretor, fazer uma proposta de intervenção, que é um parágrafo de conclusão bem detalhada, quem vai fazer o quê, como, para quê, para resolver esse problema. Então, tudo isso está na cartilha. Se alguém tiver alguma dúvida também, que vá fazer o Enem, pode acessar o nosso site, vestivates.com.br, estou com a camiseta aqui, nos mandar mensagem pelo Facebook, a gente responde ali sem problema. E falando um pouquinho do Vestivates, tu terminou agora esse processo de preparação, teve inclusive um aulão aberto, aí muitas pessoas participaram. Isso. Como é que tu vê como é que foi esse curso, esse período aí nesse semestre? O Vestivates ele iniciou aqui na Univates, para quem não conhece, ele é um projeto popular tocado por alunos da graduação e pós-graduação da Univates, que tem o objetivo de dar aulas para alunos de escolas públicas a acessar o ensino superior. Felizmente, a gente teve bastante apoio da Univates no ano passado, o projeto iniciou em 2017. Em 2018, a gente teve o primeiro ano extensivo, durante todo o ano a gente teve aulas, de segunda a sexta, das 7h10 às 22h30. O resultado acho que é bastante positivo, eu não sei quem vai passar, os alunos vão fazer a prova no final de semana, mas o que a gente percebe é o crescimento deles, o amadurecimento deles em relação à prova, isso é muito importante. Já aproveitando o espaço também, quem quiser se inscrever para o ano que vem, nossas inscrições estão abertas. Como funciona? É só acessar o nosso site também, vestivates.com.br, a nossa página no Facebook também, Vestivates, cursinho popular da Univates. Alunos de escolas públicas que queiram um curso preparatório para o ensino médio sem cobrar nada, lembrando, é um curso totalmente gratuito. Quem toca são os alunos da faculdade. É só acessar o nosso site e se inscrever, as provas vão acontecer, porque a gente tem um processo seletivo baseado numa prova avaliativa e num critério socioeconômico. A gente tem uma junção de 2 coisas. Se o aluno for de escola pública e participar, acessar o nosso site, lá está tudo direitinho, tem um edital de alunos, basta ler ali e se inscrever para o ano que vem, quem sabe estar com a gente aí. Quantas vagas vão ser para o ano São que vem? 30 vagas. São 30 vagas. Uhum. Então, bacana. Léo, obrigado por compartilhar com a gente, trazer essas dicas também para quem vai prestar o Enem e quem vai prestar no ano que vem, tem também essa possibilidade de fazer o Vestivates. Obrigado, Marcos. Boa prova a todos, então. Certo, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, o Jornal da Univates, primeira edição, está de volta. A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas lançou 4 editais com o objetivo de preencher 282 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os editais do concurso de processo seletivo destinam vagas para os municípios de Sapucaia do Sul, Tramandaí, Lajeado e Pelotas. A seleção vai ser feita pelo Instituto Brasileiro de Seleção Pública. Para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Lajeado, os empregos são auxiliar de manutenção, técnico de enfermagem, farmacêutico e médico clínico para atendimento adulto e infantil. A remuneração varia de R$ 1.288 a R$ 8.140. As inscrições devem ser feitas em ibrasp.org.br até 6 de novembro.
Um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, mostra que 93% das crianças e adolescentes respiram ar com nível de partículas finas acima do que é considerado recomendável para a saúde. A situação é mais grave em algumas regiões do mundo, como Ásia e África, e também nos países de renda média e baixa. A publicação do relatório antecede a realização da primeira Conferência Global da Organização Mundial da Saúde sobre poluição do ar e saúde, que começa hoje na Suíça. A Prefeitura de Lajeado contratou a empresa para fazer estudos sobre o transporte coletivo do município. As perguntas foram feitas entre os dias 12 e 17 de setembro desse ano, da uma até a meia-noite. Foi ouvida a opinião de 524 pessoas. A Prefeitura de Lajeado prepara o edital de licitação para o transporte coletivo. Para isso, ouviu quem usa o sistema no município. Os dados vão ajudar na elaboração do edital. Ela ajuda porque ela me dá um perfil, né, do usuário e também o que ele pensa, né, e quais são as dificuldades que ele está enfrentando e também quais são os pontos positivos que existem em Lajeado. Os pontos positivos a gente tem que manter, né, e simplesmente organizar, né, ou reordenar os que são negativos hoje. O que se percebeu, né, que a gente precisa melhorar. Isso é otimizar o transporte público, seja ele na sua condição, né, também questão de linhas, horários. E esse novo perfil de transporte público que nós desejamos, e quando eu falo nós é a população, até por isso porque ela que foi ouvida, então a gente vai trabalhar em cima disso. Desses anseios também, claro, e respeitando muito a condição da empresa que vai vir, né, a condição econômica principalmente também. Conforme a pesquisa, uma das maiores reclamações é o preço da passagem. Cerca de 94% dos entrevistados dizem que é ruim ou irregular. O valor da tarifa lidera a lista de insatisfações dos passageiros, estabelecida em pesquisa contratada pela administração municipal. A questão do custo, basicamente, é em cima, né, do itinerário e do número de passageiros. Então, a gente precisa, sim, fazer um cálculo, né, o mínimo possível, porque para a empresa também tem que ser viável, mesmo que a gente saiba, né, que 90% praticamente da população ela acha muito caro o transporte, né, o transporte público. A gente precisa ver e chegar numa adequação ali, mas também o que a gente vai poder trabalhar em cima da passagem é aumentar o número de passageiros, né? Aí sim tu consegue trabalhar diminuição de valor. Atualmente, duas empresas atuam em Lajeado, Erenuder e Scherer, por meio de concessão. Essa é a terceira tentativa de licitar o setor. As anteriores foram barradas pela Justiça. A próxima etapa é a revisão da lei em vigor e a elaboração de uma nova. O próximo passo agora é trabalhar uma legislação, né? Uma atualização da legislação e, posteriormente, a licitação. Já se trabalha com datas quanto a isso? Pretendemos, né? Ou é a nossa vontade que saísse até o final do ano. Mas eu não tenho a certeza. A ideia é que saia até o final do ano. E a seguir, a oportunidade de bolsa de estudo em Xangai, em Nova York. A Rua Júlio de Castilhos, em Lajeado, começou a receber a decoração natalina. Os 44 arcos foram revestidos, faltando iluminação e a fixação de todos os enfeites. A expectativa é que a decoração da Rua Júlio de Castilhos esteja concluída até 10 de novembro. Estão previstos ainda a decoração na entrada da cidade, na Avenida Senador Alberto Pasqualini, com uma árvore iluminada de 15 metros de altura, revestimento do pórtico com arabescos e, ao longo da avenida, instalações de árvores natalinas a serem decoradas por entidades sem fins lucrativos da cidade. E começou no sábado, no ginásio Nelson Branquera, a segunda etapa dos Jogos do Campeonato de Futsal de Lajeado Cafuzal, pelas categorias Sub-15 e Sub-17. Foram 9 jogos, 5 de repescagem e 4 de quartas de final. O campeonato está dividido em Sub-15 ouro e prata e Sub-17 ouro e prata. A segunda etapa da competição vai ser no próximo sábado, quando vão ser definidas as equipes que disputam as semifinais. As experiências internacionais fazem a diferença na formação do acadêmico. Na Univates, o investimento na internacionalização cresce a cada semestre. Agora tem bolsas de estudo para Xangai e Nova York abertas.
Viajar é sempre uma experiência que faz crescer, tanto no pessoal quanto no profissional. Esses ganhos vêm através de diferentes vivências. Agora tem bolsas abertas para Nova York e Xangai, aqui na Univates. Na China, tudo acontece entre os dias 7 e 19 de janeiro. Então, assim, o edital está aberto, né? As inscrições vão até o dia 5 de novembro. E alunos do CETEC, então do CCBS e do CCM podem participar. Essa bolsa, na verdade, que é uma bolsa que essa Universidade de Xangai está nos dando em reciprocidade a um curso que nós já oferecemos para eles. Então, os alunos vão ganhar o curso de graça, né? O alojamento, então, em residência no campus da universidade e também almoço no campus nos dias de atividades, então que serão os dias da semana. Vários conteúdos vão ser abordados ao longo da formação. O cronograma da viagem, então, a princípio a gente já tem um cronograma prévio, né? E ele foca bastante em atividades em laboratório, atividades mais voltadas para essa área da saúde, biomedicina e também para engenharias. Então, por isso que a gente está contemplando aí os cursos de engenharias, né, do CETEC e também os cursos da área da saúde do CCM e do CCBS. E, além disso, ainda vai ter cultura chinesa, né, então algumas atividades culturais. Além da China, tem bolsas para os Estados Unidos, Nova York. Dessa bolsa, então, podem participar qualquer aluno de graduação, né, independente do curso. É uma bolsa ofertada por universidades dos Estados Unidos que chegam até nós por meio de um convênio com a International Business School, que é sediada, então, em São Paulo e também tem uma sede em Porto Alegre. A seleção desses alunos ela é feita, então, pela IBS e pela Universidade dos Estados Unidos. A Univates não está envolvida nesse processo, né? Mas elas são bolsas que quitam, então, 70% do valor do curso. Então, às vezes, o curso é de $10 mil e aí, então, o aluno tem um desconto de 70% nesse valor e ainda tem desconto também para alojamento. Os intercâmbios mudam o estudante, fazem ele abrir os olhos para novos horizontes e encontrar em outros países novas oportunidades. Aqui a gente sempre tenta, então, ofertar para os alunos as mais diversas oportunidades, sabendo que cada um tem a sua realidade, né? Então, por exemplo, esses cursos curtos de agora contemplam aqueles alunos que não podem sair por 6 meses do emprego aqui no Brasil, ou, enfim, da faculdade, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente acredita que tendo essa experiência internacional, enfim, além do crescimento pessoal que a pessoa tem, também tem um crescimento profissional muito grande. E mais notícias às 6h30 da noite no Jornal da Univates, segunda edição. Obrigado pela companhia, tenha uma boa tarde e um ótimo feriado.